Baseado no aclamado jogo da Platinum Games e dirigido por Ryoji Mazuyama, Nier Automata nos leva a um futuro distante onde a humanidade foi expulsa da Terra por máquinas alienígenas. Para recuperar o nosso planeta, androides de combate Yoha são enviados para lutar contra os invasores. Entre eles conhecemos 2B, 9S e A2, cada um com suas habilidades e histórias marcantes. Prepare-se para acompanhar batalhas épicas, questionamentos filosóficos profundos e uma trama envolvente que desafia nossa percepção de vida, consciência e propósito. Se você é fã do jogo ou está conhecendo Nier Automata pela primeira vez, essa série promete emocionar e surpreender. Então, já pega lá a sua espada, convoque o seu pod e venha com a gente descobrir os segredos e mistérios deste universo fascinante. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos nessa! E você, já jogou Nier Automata ou está animado para assistir o anime? Deixe o seu comentário aqui embaixo e compartilhe suas expectativas com a gente. Lembrando que eu já fiz o recap da primeira temporada do anime, agora vamos para o recap da segunda temporada. No ano de 5012, alienígenas vindos do espaço invadiram o planeta Terra e exterminaram a raça humana. Os poucos sobreviventes fugiram para habitar a Lua. No ano de 5205, o contra-ataque foi iniciado usando androides para recuperar a Terra das vidas mecânicas. Uma curiosidade é que esse é o 13º episódio do anime, e a reunião dos androides com o Conselho da Humanidade acontece na 13ª base do satélite orbital. O primeiro episódio da segunda temporada é baseado na missão Amnésia, uma missão exclusiva de 9S. Os dois androides foram enviados para a cidade em ruínas a pedido de uma mulher membro da Resistência, que pede para que eles descubram quem é o assassino da sua amiga. As suas memórias não estão boas, mas o pod que está no local da batalha tem informações úteis que podem ajudá-los a encontrar o assassino. 2B e 9S não iriam ajudar, já que isso não faz parte da missão deles, mas ao ficarem curiosos sobre a relação de um membro da Resistência com a Yoha, eles resolvem ajudar, já que os pods são recursos dos androides da Yoha, e os membros da Resistência não deveriam ter nenhum pod. 9S atacam algumas vidas mecânicas que estão passando por ali. Ignorando essa bela cena do rabo da 2B, podemos ver que eles reaproveitaram a cena do primeiro episódio da 2B pegando a espada antes de lutar contra as máquinas. Adentrando mais a fundo na cidade, eles encontram o corpo de um androide junto do seu pod, só para descobrir que quem matou o androide foi a própria pessoa que pediu para que eles investigassem quem matou o androide. Ela se revela como sendo uma androide Yoha tipo E, ou seja, uma androide do tipo executora, que se disfarça e executa aqueles androides que sabem demais. Parece até alguém que eu conheço, né não, 2B? O anime aqui deixa pistas sobre o que vai acontecer e sobre quem realmente é a 2B. Após se arrepender do que fez, a androide se joga de cima do prédio, pois pensou que essa era a única forma de pagar pelos seus crimes, antes de avisar a 9S para tomar cuidado, o que o deixou bastante intrigado ao saber que tanto o Bunker como a 2B estavam escondendo algo dele. Para sua próxima missão, os dois são enviados para investigar um sinal fraco em um templo milenar. E 9S pergunta a 2B o porquê que ela está lá cuidando daquela investigação, sendo que ela é um modelo de combate. Toda a situação está muito estranha. Primeiro, porque o papel da investigação deveria ser de 9S, que ele é o modelo de scanner e não da 2B. Segundo, ao entrarem no templo, 9S percebe que não existe nenhum sinal do local, mas 2B insiste para que eles continuem procurando mais a fundo. E terceiro, 9S encontra uma moeda no chão, e no momento em que ele ia pegar, 2B saca sua espada para matá-lo, mas ela para no último momento após ter recebido uma mensagem do Bunker. Os dois vão embora, e na areia ali embaixo nós podemos ver outro corpo de 9S que 2B havia matado antes. Depois disso, os dois vão parar nas ruínas de um shopping, onde são surpreendidos por uma máquina que não os ataca, mas 2B o ataca sem hesitar. A sua cabeça se parte ao meio e dela sai a cabeça de Emil, o último humano vivo, que foge do local. Distraído com o que aconteceu, 9S é atacado por 2B, que revela ser um modelo do tipo E, um modelo especializado em combates de curta distância, no qual o modelo S não pode vencer. Além disso, ela também tem resistência contra o hack de 9S, o deixando bastante vulnerável. 2B foi ordenada a executá-lo pela comandante após ele saber demais após invadir arquivos confidenciais do servidor principal. O pod de 9S conseguiu analisar o vírus e aplicou a vacina em 2B.
Ele sabia que não podia vencê-la, mas consegue desferir um último ataque em 2B antes de morrer. Nas imagens podemos ver as várias vezes em que 2B eliminou 9S por ele saber demais. O relacionamento entre os dois é trágico, pois ela passa a gostar dele de verdade e não queria matá-lo, e isso gera grande sofrimento emocional para ela cada vez que ela precisa eliminá-lo. Essa pode não ter sido a primeira vez que 2B o eliminou naquele local, pois lá no episódio 5 os dois vão para o mesmo lugar que dá na Vila do Pascal, e 2B encontra um dos botões da camisa de 9S no chão. Mais pra frente, 9S tem um flashback com 2B segurando a espada e o encarando, mas ele não entende o que está acontecendo, então muito provavelmente os acontecimentos deste episódio são do passado. Analisando os relatórios das equipes 1 a 12 que estão em campo, a comandante ordena que as suas forças capturem um sistema antiaéreo do inimigo, e para evitar que vazem informações, todas as transmissões da Terra ficam proibidas, com exceção das emergências. Para o combate, ela pretende enviar um exército de androides para a Terra. Após Adão e Eva terem sido derrotados, a cadeia de comando das vidas mecânicas na Terra ficou abalada e desorganizada. Aproveitando esta oportunidade, a Iorra lançou um ataque em massa usando vários androides para retomar o planeta das máquinas. Sendo responsável pelo gerenciamento dos androides do tipo S, 9S fica encarregado de enviar a localização dos sistemas antiaéreos do inimigo para os outros androides. 2B estava ocupado em uma missão de extermínio na Cidade das Ruínas, ignorando que ele ficou com ciúmes dos outros androides do tipo S por estarem acompanhados dos androides do tipo B, já que ele estava sozinho e também precisava enviar os dados ao bunker. Naquela época, ele não sabia o que o destino aguardava para eles durante aquela grande batalha. Ao mesmo tempo, a operadora 21O, a androide de suporte de 9S, ou simplesmente 21O, porque é difícil falar o nome em inglês, o elogia pelo seu bom trabalho no gerenciamento dos outros androides, e também pede para que ele se afaste da área de batalha, pois ele não foi feito para combates e poderia acabar atrapalhando. Após desligar a sua comunicação com 9S, uma pequena borboleta de cor avermelhada passa por perto, indicando uma tragédia emocional sobre a qual 9S está por vir. No bunker da Iorra, a comandante White tem uma conversa com o Conselho da Humanidade, que supostamente são os humanos que vivem na Lua, sobre ter descoberto que os alienígenas que criaram as vidas mecânicas foram todos mortos, mas por algum motivo ele não quer que essa informação seja revelada aos demais. Ele também decide dar aos membros da Resistência armas da Iorra, de modo a aumentar a sua chance de vitória contra as vidas mecânicas. Utilizando todo o poder de fogo concedido pela Iorra, a Resistência contra-atacou as vidas mecânicas gigantes sem poupar nada. Entretanto, isso ainda não era o suficiente. Muitas máquinas ainda continuaram de pé e continuavam avançando, mas graças à chegada dos androides do tipo S, as vidas mecânicas foram hackeadas e se destruíram no ataque. Ou será que não? 9S acha isso tudo muito estranho, o fato das máquinas estarem desconectadas da rede, mas todas estarem indo se encontrar no mesmo lugar, como se tivessem combinado isso antes. Então, as máquinas de classe Golias que foram desligadas há pouco tempo sofrem uma reinicialização e se sobressaem ao hackeamento de saturação dos androides do tipo S, fazendo um hackeamento reverso e espalhando o vírus lógico para todos os androides que estavam conectados à rede, fazendo com que eles começassem a lutar uns contra os outros e se autodestruíssem. Ao perceber a armadilha em que se encontravam, 9S pede a Lily para que ative um escudo antimagnético e faça a evacuação dos androides, e com isso eles conseguiram se salvar do hackeamento reverso, só que alguns androides da Resistência acabaram sendo infectados pelo vírus e precisaram ser neutralizados para que não matassem mais nenhum dos seus companheiros. 9S tenta se comunicar com o bunker para informar que a operação foi um fracasso, mas ele não consegue devido à interferência das vidas mecânicas. Perto deles, uma unidade de voo que não responde aos sinais cai e 9S vai verificar o que aconteceu. O androide que está caído é 11S, que está contaminado no nível 4, sendo impossível de reverter o seu quadro. 9S acha isso tudo muito estranho, pois ele também foi atingido pelo hackeamento em área e conseguiu reverter a situação.
Nisso, o seu pod revela que o vírus de 11S entrou por uma abertura irrestrita, o que deixaria qualquer um invadir. A porta pela qual ele foi invadido é a porta de número 1423, que é a porta dedicada à sincronização de dados. Isso faz 9S se lembrar de que o próprio 11S falou para ele sincronizar os dados da missão quando voltasse para o bunker, o deixando mais alerta sobre o que realmente está acontecendo. Será que eles plantaram um backdoor na porta de sincronização de dados e o pulso eletromagnético foi um gatilho para abri-la, fazendo com que o vírus entrasse em todos os androides sincronizados com a rede? Se sim, 2B também estaria em grande perigo, e o que significa a aparição das malditas Red Girls N2 no bunker, dando um sorriso maligno ao ficarem perto de 21O. Tudo isso está ficando cada vez mais interessante. E com isso terminamos o resumo do episódio 14 de Nier Automata. Se você tiver curtido, dá o seu like aí, porque isso ajuda demais. E se você não tiver curtido, dá o seu like também, porque isso também ajuda, e comenta qualquer coisa. Se não for inscrito, se inscreva. Aí na semana que vem a gente traz o resumo do episódio 3. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu, falou e até mais.